Bom dia, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nosso estudo dos movimentos e a gente vai falar sobre lançamento vertical. Nas aulas passadas a gente falou sobre queda livre, fez aquela dinâmica ali para cálculo, né, da aceleração da gravidade. E se vocês repararem, alguns de vocês chegaram em valores bem próximos, né, outros chegaram em valores bem distantes, mas a ideia era a gente poder perceber um pouco, né, como que dá para fazer isso, né, essa questão do cálculo da aceleração da gravidade. Então, vocês tinham a equação ali para poder calcular qual que era a aceleração da gravidade, né, que vocês tinham que pegar uma altura, multiplicar por 2 e dividir pelo tempo elevado ao quadrado, né? Então eu pedi para vocês fazerem o lançamento ali, né, 10 vezes, deixar cair e marcar esse tempo e eu medi a altura, né, qual a altura que vocês estavam fazendo o lançamento. Fazendo o movimento ali de queda, né, deixando o objeto cair sem velocidade inicial. Então você pegava essa altura, multiplicava por 2 e dividia pelo valor do tempo elevado ao quadrado, e esse valor do tempo eu pedi para vocês fazerem uma média. E por que eu pedi para vocês fazerem uma média? Porque se vocês perceberem, fazer a medida, né, vocês devem ter percebido que fazer a medida do tempo não é uma coisa muito fácil, né? Por mais que tenha outra pessoa ajudando e tudo, você tem que apertar o início do cronômetro exatamente no momento que a pessoa solta o objeto ou você solta o objeto, e assim que ele toca o chão, tem que apertar o cronômetro de novo para pegar o tempo certinho. Então, vocês devem ter visto que o tempo variou bastante quando vocês faziam cada etapa ali do experimento. E aí esses valores variavam bastante, por isso que eu pedi para fazer uma média, porque na média vocês vão chegar num valor talvez próximo do valor real, né? Mas é bem complicado para poder chegar no valor certinho. Então, algumas pessoas chegaram próximo do 9,8, 9,7, né? Próximo do 10 ali, né? E outras pessoas chegaram em valores mais altos, né? Chegaram em valores de, às vezes, até 20, né? Que seria o dobro. Então, você pensa, um erro muito grande, né? Mas para o que a gente propôs ali, que era a ideia só fazer esse experimento rapidinho, é isso mesmo, né? Para a gente poder ter um valor bem próximo, a gente teria que ter uma situação muito mais fácil de medir, né? Quando a gente faz esse experimento dentro de um laboratório, a gente praticamente tem 2 sensores, né? Que assim que você libera o objeto que vai cair, né? Você libera ele, o sensor você já tem o início do cronômetro, e quando ele toca o ponto final do movimento, ele ativa um outro sensor que para o cronômetro. Então é uma coisa muito mais exata, né, do que você fazer na mão. E aí você tem valores muito próximos, né, do real. Então ali foi a ideia só para a gente perceber que se você sabe a altura e sabe qual que é o tempo da queda, você consegue calcular qual que é a aceleração da gravidade no local. Isso vai valer para qualquer lugar, seja aqui na Terra, qualquer outro planeta, né? Quem sabe daqui a um tempo a gente consiga viajar e passear em outro planeta, né? E aí o cálculo da aceleração da gravidade lá vai seguir a mesma coisa. Você escolhe a altura, né, e vê o tempo de queda e calcula o valor da aceleração da gravidade. Então, galera, para a gente dar continuidade ao nosso estudo, a gente fala sobre lançamento agora. Então, a primeira coisa que a gente tem de diferente, né, de uma queda livre para um lançamento, é que a queda livre, a velocidade inicial é zero. Isso é uma queda, você não está lançando o objeto. E quando você lança um objeto, você tem que dar uma velocidade inicial para ele. Então, a primeira diferença entre queda livre e lançamento, né, é a velocidade inicial. A queda livre, a velocidade inicial é sempre zero, né, e não tem resistência do ar. No lançamento, a velocidade inicial vai ser diferente de zero. E a gente vai sempre trabalhar também sem a resistência do ar, né? Sempre a gente vai trabalhar com essa situação ideal ali, sem resistência do ar. Mas o lançamento ele tem que ter velocidade inicial. Então isso aí já é uma pequena diferença. E o lançamento, ele pode ser, como é lançamento vertical, né? Vertical seria assim, né? Horizontal e vertical. Então, o lançamento vertical ele pode ser tanto vertical para cima, um lançamento verticalmente para cima, e um lançamento verticalmente para baixo. Eu posso pegar um objeto e jogar ele para cima, posso pegar um objeto e jogar ele para baixo, né? É óbvio que o objeto, quando eu jogo ele para baixo, ele desce e vai bater no chão, vai chegar na posição final dele ali, vai bater e vai parar. O objeto, quando eu lanço ele para cima, ele vai subir, vai diminuindo a velocidade até chegar a um ponto que a gente vai chamar de altura máxima, que é a altura que ele, né, no final do movimento dele de subida, e aí ele começa a descer, ele volta, né? E aí você tem esse movimento com lançamento vertical para cima, um movimento de subida e o movimento de descida. Então vamos trabalhar um pouquinho, né,
Aqui a gente tem a parte de explicação ali, quem quiser dar uma lida é legal, né? A leitura ela é sempre importante porque você acostuma com o linguajar científico, né? Então é uma coisa legal a gente treinar essa leitura científica, ver os desenhos aqui que ele fala, né? Que ele apresenta, e aqui você tem, ó, trajetória orientada para cima, então lançamento para cima, a velocidade, a bolinha, né, a representação, ele coloca aqui velocidade maior do que zero, aceleração menor do que zero, porque ele está considerando, repara que essa setinha aqui, eu imagino que é laranja, para cima como positivo, então ele está considerando o referencial dele positivo para cima. E aí, se vocês assistiram o vídeo ali da resolução dos exercícios, vocês podem ver que eu sempre desenhava esse G apontando para baixo e reforcei bastante, né? A gravidade sempre apontando para baixo. Então, se eu considero meu referencial positivo para cima, a gravidade apontando para baixo, ela está no sentido negativo do meu referencial. Então, por isso que ele coloca isso aqui. E aí, por isso que a questão também do linguajar científico, né? Entender que esse V e esse símbolo aqui, né, maior do que zero, significa que o valor é positivo. Esse símbolo aqui menor, né, do que zero significa que o valor é negativo. E aqui ele coloca um lançamento vertical para baixo, ele considera para cima o positivo, o meu referencial, e é velocidade negativa e aceleração negativa, porque os dois estão para baixo, tanto a aceleração da gravidade para baixo, quanto a velocidade para baixo, no lançamento para baixo. Então essa questão de referencial eu vou explicar um pouquinho mais ali para frente, mas se você faz a leitura, né, é importante você perceber isso aqui, porque esse referencial também depende, né, ele coloca as duas situações, a trajetória orientada para cima e orientada para baixo, como é que ficaria. Então você pode usar qualquer um dos dois referenciais, né? E aí depois ele vem aqui, né, a análise da subida do corpo, então quando o corpo é lançado verticalmente para cima e quando o corpo é lançado verticalmente para baixo. Né? Ele vai pegar as duas situações de lançamento. Ó. Ele mostra aqui, né, o lançamento inicial, velocidade diferente de zero, né, o símbolo aqui de diferente, tem o igual cortado, significa que é diferente. Então ele sobe, 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 na altura máxima, repara aqui, tem uma situação que na altura máxima que é muito importante, que a velocidade é igual a zero. A gente vai falar sobre tudo isso, e tem alguns exercícios resolvidos, aí a análise da descida do objeto, né, então já vi a análise da descida do objeto aqui, aí várias, né, as conclusões que se pode tirar, né, as equações aqui, ó, quando é queda livre, equações parecidas com a que a gente estava usando ali, equações parecidas com aquela da videoaula que eu passei para vocês, a diferença é que, né, ele usa aqui como H, aqui como ΔH, e lá eu acho que na videoaula sempre usava só o H. E aí quando você tem um lançamento vertical, repare que aparece aqui o V0, que é a velocidade inicial diferente de zero. Para chegar em todas essas equações aqui, a gente considerava o V inicial igual a zero, que é queda livre. Quando é lançamento, a velocidade inicial é diferente de zero, então ele aparece nas três equações, ó, V0, V0 e V0. Aqui não aparece nenhuma. Então essa é a primeira diferença aí, né? A principal diferença de um lançamento para uma queda. O lançamento tem velocidade inicial. Beleza? E depois tem a parte aqui do pratique, né? Alguns exercícios, já tinha pedido para vocês resolverem alguns. Fiz as resoluções lá as resoluções ali no vídeo que eu fiz, que eu passei para vocês, né? E vamos lá. Então, para começar, né, o que difere, lembra lá que quando a gente falava sobre movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente acelerado, eu ia explicando, né, cada termo lá. Então vamos começar aqui por lançamento. Quando a gente fala de lançamento, isso aqui significa que a velocidade inicial é diferente de zero. Ela não vai ser igual a zero. Se é lançamento, a velocidade inicial é diferente de zero, diferente da queda livre. E vertical significa que a orientação vai ser, né, um lançamento na vertical para cima ou na vertical para baixo. Isso aqui que é a direção vertical. Então você tem a direção vertical com o sentido de baixo para cima ou de cima para baixo. Lembra que grandezas vetoriais, já comentei com vocês, tem três características importantes, que é o módulo, que é a intensidade daquela grandeza. Então uma velocidade de 20 km por hora é menos intensa que a velocidade de 40 km por hora, né? A velocidade de 40 km por hora você percorre uma distância maior em uma hora do que 20 km por hora, então isso é a intensidade, é o módulo da grandeza vetorial. A direção está relacionada com isso, né? Pode ser direção horizontal, direção vertical. E o sentido, cada direção tem dois sentidos. A direção horizontal pode ser, talvez no vídeo vai estar invertido, mas da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Né? Quando eu estou gravando aqui, esse seria o sentido para mim, mas para vocês eu acho que vai ser o contrário. Seria tipo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Mas
beleza, vocês entenderam que tem dois sentidos. Esse agora não tem como falhar, né? Se você está no sentido vertical, ou é de baixo para cima, ou de cima para baixo. Você tem dois sentidos, beleza? É uma única direção vertical, é essa. Então você pode subir na vertical ou descer na vertical, são dois sentidos diferentes, beleza? Então, o lançamento vertical, eu vou começar com o lançamento para baixo, porque ele é mais simples. O para cima também não é complicado, mas ele tem umas coisinhas a mais. Então, eu vou começar aqui com o lançamento vertical para baixo. Lançamento vertical para baixo. Então, qual que é a ideia? Primeiro, se você vai lançar alguma coisa para baixo, você tem que lançar de uma certa altura. Você não vai lançar, né, da altura zero do chão, jogar no chão mesmo, né? Não tem como. Então, você tem que ter uma altura inicial. Então, vamos pegar um objeto aqui, ó. Um objeto, né, a gente sempre desenha uma bolinha, fica fácil. Então, eu tenho uma bolinha, esse é meu objeto. Esse objeto, ele vai estar em uma certa altura, que eu vou continuar usando a letrinha H. Então, uma certa altura. Esse objeto vai ser lançado para baixo, e quando é lançado, a velocidade inicial é diferente de zero. Então, eu vou colocar aqui uma seta representando a velocidade inicial diferente de zero. E aí, esse objeto vai descendo até tocar esse ponto mais baixo aqui, que aí eu vou colocar aqui, vou dar um nome para ele, que a gente vai usar algumas vezes. Esse aqui é o nosso nível de referência. Nosso nível de referência, tipo, o objeto ele pode movimentar até um ponto mais abaixo do nível de referência, até um ponto mais acima do nível de referência, não tem problema. Mas quando eu determino esse nível de referência aqui é para poder ter a nossa referência. Onde que começa a nossa orientação, onde começa o nosso referencial. Então, nesse nível de referência aqui, eu vou considerar a minha posição igual a zero. Então, nesse ponto aqui, quando o objeto chega nesse ponto, a posição dele é zero, a altura dele é zero, né? Pode ser também, tá? Então, esse objeto vai movimentando e tem que lembrar, né, que sempre, always, nós temos aqui a aceleração da gravidade apontando para baixo, beleza? Então, o que acontece? Quando eu vou fazer esse lançamento para baixo, como o movimento ele é único, né, ele começa em cima, termina embaixo e acabou, eu posso, para facilitar a minha vida, considerar o meu referencial para baixo, porque aí tudo fica positivo, beleza? Então, ó, eu vou considerar meu referencial aqui, né, o movimento daqui, ó, eu vou considerar o meu referencial. Isso aí é bom quando você for resolver o exercício, você mostrar isso na hora da resolução. Você pode mostrar até assim, ó. Você pode pegar em algum cantinho lá e escrever assim, ó. O referencial para baixo, positivo. E aí você está dizendo para mim, ó, professor, eu estou considerando para baixo como positivo o meu referencial. E dizendo para você também, né? Por quê? Porque na hora de resolver o exercício, você tem que estar sempre de olho nesse cara aqui. Para onde você está considerando positivo, beleza? Então, ó, para baixo é meu referencial positivo. E aí, qual que é a ideia? Primeiro, vamos dar uma olhada como é que ficam as equações para essa situação, tá? Primeiro, a posição inicial. O que acontece? Eu posso utilizar a equação da mesma forma que a gente estava utilizando antes, ó. Eu posso colocar aqui o meu... Lembra que a equação da função horária da posição é o sorvete, né, com a cobertura? A gente estava usando assim, ó. O ΔS é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração da gravidade, o A, a aceleração, né? Eu já vou deixar o G. G vezes T ao quadrado dividido por 2. Beleza? Onde esse ΔS aqui é o meu deslocamento, a distância percorrida é o meu H. Então, no lugar do ΔS eu posso usar o H também. E repara que esse V0 ele é diferente de zero, então não dá zero mais esse termo como dava na queda livre. Então, a gente vai precisar desse cara, esse termo vai continuar. Então, essa equação, ela basicamente fica o que pra gente? Ó? H é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração da gravidade,
vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Quando a aceleração da gravidade for 10, esse aqui vai ser sempre o quê? 10 dividido por 2 vai ser 5 vezes t ao quadrado. Mas pode ter exercício que não é sempre 10. Então essa é uma equação. Outra equação é v igual a v0 mais g vezes t. Beleza? Também não muda nada, é a equação que a gente tem, né? Velocidade final, se a gente quiser saber a velocidade com que ela toca no chão aqui embaixo, quando termina o movimento, é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. E a equação de Torricelli, v ao quadrado igual v0 ao quadrado mais 2 vezes g vezes o ΔS, que é o meu h. Beleza? Então a gente teria essas três equações. Então a princípio não muda nada, né? As três equações estão aqui. Então vou fazer um exemplo, só para a gente ter uma ideia. Um exercício que aparece bastante, né? Uma situação que aparece bastante, é uma altura de 80 metros para uma queda livre. Então eu vou fazer a mesma ideia, só que eu vou fazer um lançamento, beleza? Essa situação, o objeto ele vai cair de uma altura de 80 metros, vai cair não, ele vai ser lançado de uma altura de 80 metros, né? E quero saber qual que é a velocidade, o tempo, né? Que ele demora para chegar até aqui no chão. Então eu quero saber nesse ponto aqui, ó, ele vai descer, 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 até chegar, pá, nesse ponto aqui embaixo. Então nesse ponto aqui embaixo, deixa eu colocar outra corzinha aqui, ó. Nesse ponto aqui, qual é a velocidade dele nesse ponto? Qual que é o tempo que demora para chegar até esse ponto? Beleza? Se fosse uma queda livre, sem velocidade inicial, né? Se a velocidade inicial fosse 0, o tempo de queda seria 4 segundos e a velocidade final seria 40 metros por segundo. Agora, o que acontece? Eu estou pegando esse cara e estou lançando, estou dando uma velocidade inicial para ele. Você espera que esse tempo aqui vai ser menor ou maior para ele chegar no chão, se você der uma velocidade inicial para ele? Se eu pego um objeto e solto, ele começa a cair e chega no chão lá em 4 segundos. Se eu pego um objeto e jogo ele para baixo, o tempo vai ser maior ou menor? A velocidade com que ele chega lá embaixo vai ser maior ou menor do que se eu pegar e só abandonar ele, fazer uma queda livre? E aí, já pensa, já anota a sua resposta e vamos ver o que vai dar. Então, ó, vou colocar só aqui a título de comparação pra gente, ó. Então, isso aqui é só a título de comparação, para a gente saber o que acontece numa queda livre, uma situação dessa, né? Uma altura de 80 metros, velocidade inicial 0, como é que acontece. Agora vamos ver no caso do lançamento. Então, vamos resolver isso aqui. Então, ó, primeiro, eu quero saber a velocidade ou o tempo. Então, repare que eu tenho três equações. Eu quero saber a velocidade final, que aparece nessa e aparece nessa. E eu quero saber o tempo, que aparece nessa e aparece nessa. Então, para calcular o tempo, eu uso ou uma dessas duas, e para calcular a velocidade final, eu uso uma dessas duas. E aí? O que é mais fácil fazer primeiro? O que não é? Então, isso depende de cada um. A forma de resolver, a gente não tem só uma forma de resolver. Mas olha só, as informações que eu tenho nesse exercício, ó, eu tenho a altura, então vou colocar aqui, ó. Continuar aqui. Eu tenho a altura, que é igual a 80 metros. Eu tenho a velocidade inicial, que é igual a 10 metros por segundo. E eu tenho a gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, tudo isso aqui eu coloquei positivo, por quê? Porque eu estou considerando o meu referencial positivo para baixo. Porque aí eu tenho a altura, né? A minha posição está 80 metros aqui, eu estou considerando como se aqui fosse 0 e aqui 80, né? Está crescendo para baixo. A minha velocidade está para baixo e a minha gravidade está para baixo, todo mundo positivo. Então, repara o seguinte, para eu calcular a velocidade final, eu preciso da velocidade inicial que eu tenho, eu preciso da gravidade que eu tenho e eu preciso da altura que eu tenho. Então, se eu tenho todos esses valores, eu consigo calcular a velocidade final por aqui. Para calcular a velocidade final por aqui, eu preciso da velocidade inicial que eu tenho, da gravidade que eu tenho e do tempo que eu não tenho. Então, não dá para calcular a velocidade final aqui. Só se eu souber o tempo. E como que eu faço para achar o tempo? Porque eu também não consigo calcular o tempo por aqui porque eu não tenho a velocidade final. Se eu achar a velocidade final aqui, eu posso substituir aqui e calcular o tempo. E eu acho os dois valores que eu quero, velocidade final e tempo. Se eu calcular o tempo por aqui, eu posso substituir aqui e achar a velocidade final. Então, por que eu consigo calcular o tempo aqui? Porque eu tenho altura, tenho velocidade inicial, o tempo eu não tenho, mas eu tenho aceleração da gravidade e o tempo eu não tenho. Então, a única incógnita que eu não tenho nessa equação é o tempo. Então, eu consigo calcular o tempo aqui.
A única incógnita que eu não tenho nessa equação é a velocidade. Então, eu consigo calcular a velocidade final aqui. E aqui eu não tenho nem velocidade final nem tempo. Então, ou eu resolvo a velocidade aqui e coloco aqui para calcular o tempo, ou eu resolvo o tempo aqui e coloco aqui para achar a velocidade. Dica: para resolver essa equação e achar o tempo, eu vou resolver uma equação de segundo grau. Por quê? Porque eu tenho o tempo aqui elevado a 1 e tenho o tempo aqui elevado ao quadrado. E aqui o tempo não vai sumir, porque a velocidade é diferente de zero, o que acontecia na queda livre aqui que sumia. Então, para resolver essa equação, vai cair numa equação de segundo grau, e para resolver a equação de segundo grau, você tem que fazer, né, o teorema de Bhaskara. E aí fica mais difícil. Então, primeiro, eu sugiro resolver a velocidade aqui, e depois achar o tempo aqui. E é o que eu vou fazer, tá? Então, ó, para achar a velocidade final, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes g vezes h. A velocidade final que eu quero saber, então ela ao quadrado. A velocidade inicial é 10 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes 80. Então, v ao quadrado vai dar 10 ao quadrado dá 100. 2 vezes 80 dá 160, vezes 10, 1.600. E aí não vai dar um valor inteiro, vai dar 1.700. Beleza? Para resolver, você pode usar a calculadora, ou você pode fazer aquela ideia, né? Eu posso transformar isso aqui em 17 vezes 100, que vai dar 17 vezes 100, que vai dar 1.700. Né? E eu tiro a raiz quadrada dos dois, né? Separado. Raiz de 17 e raiz de 100. Quase. Raiz quadrada, né, de 17 vai dar raiz quadrada de 17. Não tem muito o que fazer. A gente vai ter que usar a calculadora. Mas a raiz quadrada de 100 dá 10. Então, a raiz quadrada de 100 dá 10 vezes raiz de 17. Opa, aqui já tiro o quadrado. Beleza? Então, eu tirei a raiz quadrada. Aí, se for usar a calculadora, você pode calcular a raiz quadrada de 17. Vai dar 4,12. Né? E aí 4,12 vezes 10 vai dar 41,23 aproximadamente. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 41,23 metros por segundo. Se fizesse a raiz quadrada de 1.700, ó, ia dar 41,23 igual, beleza? Então, tanto faz. Então, tá aqui nossa velocidade. Repara que a velocidade final é diferente. A velocidade era de 40 metros por segundo, quando é queda livre. Quando você lança a 10 metros por segundo, a velocidade final é 41,23. Então, ela aumenta um pouquinho. Sabendo o valor da velocidade, agora eu calculo o tempo. Beleza? Então, ó, para calcular o tempo, eu vou pegar na outra equação aqui, ó, no V mais a tia. Então, V é igual a V0 mais G vezes T. A velocidade final eu já sei que é 41,23. A velocidade inicial é 10. A gravidade é 10 e o tempo é o que eu quero saber. Não faça 10 mais 10, pelo amor de Deus, né? Porque primeiro eu tenho que resolver a multiplicação, então eu não posso fazer 10 mais 10 e depois multiplicar por t. É 10 multiplicado por t e depois soma com 10. Como não dá para multiplicar o 10 por t, que não dá para fazer nada, porque eu quero achar o tempo, eu vou pegar esse outro 10 e vou tirar ele daqui. Então esse outro 10, ele está aqui positivo, né? Ele passa para o outro lado da igualdade negativo, fica 41,23 menos 10 igual a 10 vezes t. Esse 10 passa para cá. 41,23 menos 10 fica 31,23 igual a 10 vezes t. Agora sim, o 10 passa dividindo, 31,23 igual, né, isso dividido por 10 igual a t. O 10 estava multiplicando, passou dividindo. Então, meu tempo vai ser igual ao quê? 31,23 dividido por 10 dá 3,23 segundos. Então, esse aqui é um valor aproximado, né? 3,1 segundos. Então, repara que o tempo de queda era 4 e agora é de 3,1 segundos. Para você ver, um lançamento, né? Você saiu, em vez de sair do zero, saiu do 10 metros por segundo, a sua velocidade final nem aumentou tanto, mas o tempo você diminui quase 1 segundo de queda. Então, chega mais rápido, né? Então, chega mais rápido e a velocidade final é maior, porque você deu uma velocidade inicial para o cara. Então, lançamento vertical para baixo, galera, basicamente o que muda da queda livre é que você não vai mais, a velocidade inicial não é mais igual a zero. Ela tem um valor diferente de zero, e aí você tem que levar em consideração ela no cálculo, tá? E aí tomar cuidado com isso. Sempre que você puder escolher resolver
por essa equação e por essa sem ter que resolver o Bhaskara, costuma ser melhor. Algumas vezes o Bhaskara sai muito fácil, algumas vezes é bem rapidinho para resolver utilizando aqui a equação de segundo grau. Tem algumas equações de segundo grau que são muito fáceis para resolver, mas tem outras que dão um pouquinho mais de trabalho. Essa aqui, por exemplo, daria mais trabalho, né? Porque para chegar nesse tempo aqui, número quebrado, você teria uns valores quebrados aqui também. Então, esse aqui, um exemplo ali para a gente fazer esse lançamento vertical para baixo. Vamos fazer agora o lançamento vertical para cima. E o lançamento vertical para cima ele tem algumas coisinhas um pouco mais legais. Então, ó, o lançamento vertical para cima, então eu vou colocar aqui ó, a bolinha. Agora a bolinha ela está no nosso nível de referência, ela começa aqui embaixo. Ó. Então aqui eu vou colocar posição igual a 0, nosso nível de referência. Então essa bolinha ela vai ter uma velocidade para cima, então ela é lançada para cima, com uma velocidade inicial diferente de 0. Ela vai subir, 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 subir até um ponto que a gente vai chamar de altura máxima, que é aquela altura, né? É a altura do... Você vai lá, você tem a queda, né? Tem aquele ponto lá onde começa o início da queda livre, o início do lançamento. Essa bolinha, se eu pegar ela e jogar ela para cima, ela vai subir, subir e chegar no ponto onde é a altura máxima dela. O que é a altura máxima? É no ponto onde ela para de subir. Então, esse ponto aqui, eu vou chamar aqui de altura máxima. Né? Porque a ideia do lançamento vertical para cima, muitos exercícios, né, a maioria das vezes ele vai te perguntar qual que é a altura máxima que esse objeto, ao ser lançado, qual a altura máxima que ele atinge. E aí a altura máxima ela tem uma característica muito importante. Na altura máxima, a minha velocidade ela é igual a 0. Por que na altura máxima a velocidade é igual a 0? Porque o que acontece? Quando você pega um objeto e joga para cima, a gravidade está puxando ele para baixo. Então lembra lá da parte de movimento acelerado, movimento retardado, né? Quando o movimento ele é retardado, significa que a aceleração e a velocidade têm sentidos opostos. Isso significa que a velocidade ela diminui, o meu ΔV é negativo, a velocidade ela vai diminuindo. Então, se a velocidade vai diminuindo, quer dizer que se eu saio de baixo com a velocidade de 50 metros por segundo, depois de um certo tempo ela está 40, 30, 20, 10 e 0. Quando o objeto chega na velocidade de 0 metros por segundo, quando ele tem a velocidade mínima, né, que é a velocidade igual a 0, ele para. Só que, lógico, você pega o objeto e joga ele para cima, você vai ver ele subindo, depois descendo, mas o ponto que ele para, a gente não consegue perceber assim, de forma fácil, porque é um movimento rápido, né? Se você filmar em câmera lenta, alguma coisa, acabou que eu não procurei no YouTube ali antes, mas deve ter algum videozinho mostrando em câmera lenta um objeto subindo e descendo. Quando ele chega no ponto mais alto, ele para e depois volta. Por que ele faz isso? Porque ele tem que mudar o sentido de movimento dele. Repara que o movimento está sendo de baixo para cima, e aí para ele fazer o movimento de cima para baixo, ele tem que parar e voltar o movimento, para fazer o movimento de cima para baixo. Então no ponto mais alto ele tem que parar. E como é que você garante, né, que na altura máxima a velocidade é igual a 0? Porque pensa o seguinte, se ele ainda tivesse um pouco de velocidade para cima, ele não tinha chegado na altura máxima ainda, porque se ele tem velocidade para cima, ele ia subir mais um pouquinho. Né? E se ele tivesse um pouco de velocidade para baixo, quer dizer que ele já saiu da altura máxima, ele já começou a cair. Então ele já não estaria mais na altura máxima. A altura máxima é quando a velocidade dele é 0, ele não está nem subindo nem descendo, então ele está parado na altura máxima, a velocidade dele tem que ser 0 na altura máxima. Então isso aqui é uma coisa extremamente importante para a gente no lançamento vertical para cima. Na altura máxima, a velocidade é 0, beleza? E aí, você tem a gravidade apontando para baixo, né? E aqui que acontece o seguinte, nesse tipo de exercício, já não tem jeito mais. Alguém tem que ser negativo. Por que alguém tem que ser negativo? Porque a velocidade está para cima e a gravidade está para baixo. Então, alguém tem que ser negativo, porque eles têm sentidos opostos, beleza? Quando é queda livre, você pode considerar tudo para baixo positivo. Quando é lançamento para baixo, mesma coisa, pode considerar tudo para baixo positivo. Agora, quando você tem lançamento para cima, um está para cima, outro está para baixo. Velocidade para cima, gravidade para baixo. Alguém tem que ser negativo. E aí que entra o seu poder de escolha, né? Você pode escolher. E o que acontece? Eu sugiro considerar a gravidade negativa. Por quê?
Porque quando a gente vai medir alguma coisa, por exemplo, você vai falar a altura de um prédio, você não fala que lá em cima no prédio a altura é 0 e aqui embaixo eu tenho a altura 80 metros, por exemplo. Você fala que aqui embaixo é 0 e lá em cima no prédio eu tenho 80 metros de altura. Então, normalmente, a gente tem o costume de medir as coisas de baixo para cima. Então, se eu considero meu referencial para cima positivo, o chão é minha posição 0, igual eu coloquei aqui, eu já coloquei, né? Sem falar de referencial, eu já coloquei aqui, costume. Então, se aqui é minha posição 0, quer dizer que quando eu chegar aqui em cima eu tenho uma altura maior do que 0, que normalmente a gente considera. Um ponto mais alto do que o chão tem uma altura positiva, né? Então, se eu considerar meu referencial para cima como positivo, vou colocar aqui, ó, referencial. O referencial vou colocar aqui para cima positivo. A minha gravidade ela tem que ser negativa. E aí o que vai acontecer com as minhas equações? Então vamos pegar aqui de novo todas aquelas equações, ó. A primeira do sorvete, ΔS é igual a velocidade inicial vezes o tempo. E aí, ao invés de ter mais g, eu vou ter menos g vezes t ao quadrado dividido por 2. A diferença dela para outra equação, que agora eu tenho um menos g. Beleza? A equação do v-aval mais ativo vai ficar v é igual a v0 menos g vezes t. Beleza? Só que repara o seguinte, diferentemente do lançamento para baixo, eu sei que a minha velocidade final, né, se eu considerar aqui, se eu quiser usar essa equação para calcular a velocidade inicial, o tempo de subida, o tempo de subida é o quê? O tempo que demora para ele sair do ponto aqui do lançamento até chegar no ponto mais alto, o tempo que ele demora para subir. A minha velocidade final eu sei que é 0. Então essa equação eu posso escrever ela como, ó, se no lugar, deixa eu fazer uma divisão aqui, ó. Se no lugar da velocidade final eu colocar 0, eu tenho 0 vezes 0 menos g vezes t. E aí esse menos g vezes t, ele passa para o outro lado, fica positivo, né? Vai ficar g vezes t igual a v0. Ou, que aparece para a gente normalmente sem v0, é igual a g vezes t. E essa equação aqui, ó, essa equação ela é igualzinha à equação para calcular a velocidade de uma queda livre. É pegar a gravidade e multiplicar pelo tempo. A diferença é que na queda livre você está calculando a velocidade final. Aqui você está calculando a velocidade inicial. Então repara que tem uma coisa parecida, né? Não é a mesma coisa, mas é parecido. Uma queda livre com esse movimento, né, para cima. A gente vai chegar ainda nesse ponto aí da semelhança com a queda livre. E aí, eu tenho a equação de Torricelli também. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes G vezes o H. Então, vou colocar aqui H. Aqui eu não coloquei H, podia ser o H aqui também, né? Acabou que eu não coloquei H ali, mas não tem problema não. Tá? Então, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes G vezes H. É a nossa equação de Torricelli. Só que, de novo, né, a minha velocidade final, se eu estiver considerando um movimento de subida até chegar no ponto mais alto, minha velocidade final vai ser 0. Então, essa equação eu poderia escrever ela assim, ó, 0 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes G vezes H. O menos 2 vezes G vezes H está negativo, passa para o outro lado positivo, porque o 0 ao quadrado dá 0. Então, esse aqui, vou passar para o outro lado, fica 2 vezes G vezes H igual a V0 ao quadrado. Né? Isso aqui mais 0, né? Que não vai dar a mesma coisa. E aí, essa equação, ela também aparece para a gente lá na queda livre, só que lá na queda livre é calcular a velocidade final. Né? Eu poderia calcular a velocidade final assim, ó. A velocidade final é igual a 2 vezes G vezes H. Né? E como aqui está o quadrado, eu vou e passo a raiz quadrada para cá. Então, ó, a gente tem essas 3 equações aqui que a gente pode utilizar ali para o lançamento vertical para cima. Beleza? Para calcular a velocidade inicial, para calcular a velocidade inicial e para calcular a altura. Só que para calcular a velocidade inicial, se eu tenho tempo, eu multiplico pela gravidade. Se eu tenho altura, eu multiplico pela gravidade, multiplico por 2 e tiro a raiz. Né? E para calcular a altura, se eu souber o tempo. Então, repare, aqui 2 equações de tempo também, uma equação sem tempo.
duas equações e as três equações têm velocidade inicial. Não tem a velocidade final, por quê? Porque a velocidade final, nessa situação, né, aqui na altura máxima, é igual a zero. Então aqui, ó, nesse caso, eu estou calculando aqui, ó, esse h aqui, eu posso falar que é h máximo, né, a altura máxima. Beleza? Então vamos pegar um exemplo. Vou pegar um exemplo para a gente poder perceber, né, já no exemplo aqui, a semelhança com uma queda livre. Velocidade inicial eu vou considerar igual a 40 metros por segundo. Vou considerar que ele está no ponto mais baixo aqui, né? O nível de referência, posição inicial igual a zero, né? Ele começa na posição zero. E ele vai subir até uma certa altura, que eu vou chamar de altura máxima, que eu não vou saber. Não sei qual que é a altura máxima. Eu tenho a gravidade para baixo e vou considerar meu referencial positivo para cima. E aí eu quero saber qual que é a altura máxima desse movimento. Então vou colocar aqui, ó. Eu quero saber a altura máxima. Quero saber o tempo que demora para atingir a altura máxima. Beleza? Eu quero saber o tempo para chegar aqui em cima na altura máxima. E aí, ó, eu tenho que saber a altura e tempo. Então repara o seguinte. O tempo eu consigo achar aqui. Porque eu tenho a velocidade inicial e eu tenho a gravidade. Então eu consigo achar o tempo. O tempo eu também consigo achar aqui. Porque eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a altura e tenho a gravidade. Só que aqui para achar o tempo, de novo, eu tenho uma equação de segundo grau. Tenho que resolver a equação de segundo grau. A velocidade inicial eu tenho e aqui eu consigo achar a altura máxima. Eu consigo achar a altura máxima sabendo a velocidade inicial e a gravidade. Então, ou se eu souber calcular o tempo aqui, eu substituo aqui, eu acho a altura, enfim, né, você pode fazer várias coisas. Então, primeiro, o que acontece? Vamos calcular qual que é o tempo que demora para chegar lá em cima. Então, vou usar essa equação aqui, ó. V0 é igual a G vezes T. A velocidade inicial vale 40, a gravidade vale 10 vezes o tempo. O 10 está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Então, 40 dividido por 10, eu tenho o valor do tempo. 40 dividido por 10 dá 4. Então, meu tempo é igual a 4 segundos. Agora, só virar a folha aqui para a gente ver uma coisa que eu escrevi na folha passada. Aqui, na outra folha aqui, ó. Em uma queda livre de 80 metros, o tempo é de 4 segundos e a velocidade final é 40 metros por segundo. Então, 4 segundos é o tempo de queda de uma queda livre. Se eu pego o objeto e coloco ele a 80 metros de altura e deixo ele cair, ele demora 4 segundos para chegar no chão com a velocidade de 40 metros por segundo. Se eu pego um objeto e lanço ele para cima com a velocidade de 40 metros por segundo, ele demora 4 segundos até ele chegar na altura máxima. Então, qual que é a altura máxima? Isso aqui é o movimento inverso da queda livre. A altura máxima vai dar 80. Então, vamos calcular a altura máxima aqui, ó. Vamos calcular a altura máxima, tanto faz, pode ser aqui, né? De qualquer jeito, né, para calcular a altura máxima, repara o seguinte, aqui eu isolei a velocidade inicial. Eu vou voltar nessa equação aqui, ó, para a gente poder calcular a altura máxima, porque aqui, né, eu já passei a raiz para o outro lado e tal, eu vou voltar nessa equação aqui, ó, para calcular a altura máxima. 2 vezes g vezes a altura máxima é igual a velocidade inicial ao quadrado. Então, 2 vezes 10 vezes a altura máxima é igual a 40 ao quadrado. 2 vezes 10 dá 20, vezes a altura máxima é igual a 40 ao quadrado, dá 1.600. O 20 está multiplicando, passa dividindo. A altura máxima é igual a 1.600 dividido por 20. Corta um zero. 160 dividido por 2, a minha altura máxima é igual a 80 metros. Então, o que dá para a gente tirar de conclusão? O tempo que demora para um objeto em queda livre sair da posição inicial dele de 80 metros, com velocidade inicial zero, e chegar no chão é de 4 segundos, e ele chega com a velocidade de 40 metros por segundo,
Se lá no chão pegar um objeto e jogar ele para cima com a velocidade de 40 metros por segundo, ele vai demorar 4 segundos para atingir a altura máxima, até ele parar, e ele vai atingir a altura de 80 metros. Então, olha só, por que isso acontece? Lembra que a gravidade ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que a velocidade ela muda 10 metros por segundo a cada segundo. Então, se eu tenho uma velocidade aqui de 40 metros por segundo e ela está no sentido oposto da gravidade, ela tem que diminuir. Porque a velocidade está para cima e a gravidade está para baixo. Então, o sentido oposto é um movimento retardado, tá? Desacelerando, está diminuindo a velocidade. E ela diminui 10 metros a cada segundo. Então, quando sai, tem 40. Depois de 1 segundo, 40 menos 10 é 30. Depois de mais 1 segundo, 30 menos 10 é 20. Depois de mais 1 segundo, 20 menos 10 é 10. Depois de 1 segundo, 10 menos 10 dá 0. Então, depois de 4 segundos, a velocidade é igual a 0. Se eu faço uma queda livre, a velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo, porque aí o que acontece? Eu pego o objeto e solto, é a gravidade que puxa para baixo. Então, a velocidade é para baixo e a velocidade ela aumenta 10 metros a cada segundo. Então, quando eu solto, a velocidade é 0. Depois de 1 segundo, a velocidade é 10. Depois de mais 1 segundo, a velocidade é 20. Depois de mais 1 segundo, a velocidade é 30. Depois de mais 1 segundo, a velocidade é 40. Então, eu tenho 4 segundos para atingir a velocidade de 40 metros por segundo. E aí, quando a gente calcula a posição, a gente vê que nesses 4 segundos percorreu 80 metros. Então, o que acontece? Quando eu penso no lançamento vertical para cima, eu estou pegando o objeto e lançando ele para cima, a volta é uma queda livre. Por que a volta é uma queda livre? Porque ele sai da posição aqui de baixo, ele chega numa altura máxima com a velocidade inicial igual a 0. Então, se eu separasse esse movimento em dois, o movimento de subida e o movimento de descida, na subida eu vou gastar um certo tempo, e na descida, o que acontece? A velocidade inicial é 0, porque no ponto mais alto a velocidade é 0. Então, se a velocidade inicial é 0, a volta é uma queda livre, porque a gente está considerando sem resistência do ar, e a velocidade inicial da volta é 0, porque começa no ponto mais alto, e no ponto mais alto a velocidade é 0. Então, eu tenho 0, e aí começa uma queda livre. Então, a volta de um lançamento vertical para cima é uma queda livre para baixo, da mesma altura. Então, um lançamento vertical para cima com a velocidade de 40 metros por segundo atinge uma altura de 80 metros. Uma queda de 80 metros chega no chão com a velocidade de 40 metros por segundo. A diferença é o sentido da velocidade, porque aqui eu estou lançando o objeto para cima. Quando eu faço uma queda livre, o objeto sai de uma queda livre lá, vamos supor, 80 metros, ele vai descendo, descendo, ele vai chegar aqui embaixo, no chão, com a velocidade de 40 metros por segundo, só que para baixo. Eu vou colocar a bolinha azul aqui. Então, na queda livre, a velocidade lá em cima, aqui em cima, a velocidade inicial é 0. Aqui no lançamento vertical, aqui em cima a velocidade também é 0, na altura máxima. Só que na queda livre o objeto está caindo, então ele chega aqui embaixo com a velocidade apontando para baixo. No lançamento, eu estou lançando ele para cima, então a velocidade aponta para cima. Então as duas velocidades têm módulos iguais, só que sentidos opostos, Porque aqui o objeto está subindo e aqui o objeto está descendo, só muda o sentido. Então o objeto sai com 40 metros por segundo, diminui até 0, chegou a 80 metros, aí ele começa no 0, aumenta e termina com 40. Beleza? Então esse que é o ponto do lançamento vertical, que é um pouquinho diferente. Quando eu lanço para baixo, eu só adiciono a velocidade inicial e faço o cálculo muito parecido com o que eu fazia na queda livre, só que eu tenho que adicionar a velocidade inicial. Quando eu faço o lançamento vertical para cima, a volta do lançamento vertical para cima é uma queda livre da altura que o objeto atingiu quando ele foi lançado para cima. Então, se o objeto atinge uma altura máxima de 80 metros, a volta dele é como se fosse uma queda livre de 80 metros. Se você calcular uma altura máxima para o objeto de 200 metros, a volta é como se fosse uma queda livre de 200 metros. E uma coisa muito interessante, o tempo que demora para subir é igual ao tempo que demora para descer. Então, no lançamento vertical para cima, vou colocar aqui, o tempo de
subida é igual ao tempo de descida, considerando que ele sobe, né, partindo de um ponto e desce e volta até aquele ponto. Então, você está considerando sempre o mesmo nível. Ele saiu de um nível, ele volta para o mesmo nível. O tempo que demora para ele sair de um nível e chegar no ponto mais alto é o mesmo que demora para ele sair desse ponto mais alto e voltar para o mesmo nível. Né? Porque se eu faço, vamos pensar assim, ó, eu faço um lançamento que o objeto ele sai com a velocidade inicial. Aí ele sobe, sobe, sobe e chega aqui na altura máxima. E aí depois eu pego ele da altura máxima e faço ele descer até esse ponto aqui embaixo. Né? Então tem uma diferença aqui, ó, de altura. Opa. Essa diferença de altura vai fazer com que ele tenha uma velocidade maior aqui embaixo, que ele demore mais tempo para chegar aqui embaixo. Mas se considerasse o mesmo nível, né, até esse nível aqui, o tempo é igual, subida e descida é igual. Tá? Então, uma coisa importante para a gente perceber no lançamento vertical para cima é que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tá? E a descida é como se fosse uma queda livre, igual com a posição inicial igual à altura máxima atingida pelo lançamento vertical para cima. Então, eu vou pegar uns 2, 3 exercícios ali do livro para a gente poder resolver. Vou resolver uns 2, 3 aqui de exemplo, e aí vocês têm como atividade alguns exercícios também do livro para poder resolver. Tá? Então, vou resolver alguns exemplos e os outros exercícios estão como atividade para vocês. Então, galera, questão 5. Vamos dar uma olhada nessa questão 5 aqui. Um helicóptero está descendo verticalmente e quando está a 100 metros de altura, um pequeno objeto se solta dele e cai em direção ao solo. Então, repara o seguinte, está falando para mim qual que é a altura em que esse objeto começa a cair. Essa é a altura inicial dele. Então, eu já vou colocar aqui no meu desenho, vou colocar aqui um objeto e vou colocar a altura, né, inicial dele de 100 metros. Beleza? E ele leva 4 segundos para atingir o solo. Então, vou colocar lá o tempo também, né? 4 segundos. Então, meu tempo igual a 4 segundos. Considerando G igual a 10, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade de descida do helicóptero no momento em que o objeto se soltou vale em km por hora. Então, olha só. Ele quer saber a velocidade de descida do helicóptero. Como o objeto estava preso no helicóptero, a velocidade dele e do helicóptero são iguais. Então, no momento que ele solta do helicóptero, ele tem uma velocidade igual à velocidade de descida do helicóptero. Então, basta eu calcular a velocidade inicial do objeto para saber qual era a velocidade do helicóptero. Deu para entender? Que, tipo assim, o helicóptero está aqui e tem um objeto preso nele. Deixa eu ver se eu vou pegar a tampinha aqui, ó. Então, a tampinha está aqui. Então, se minha mão é o helicóptero, o objeto movimenta junto com o helicóptero. Então, ele tem a mesma velocidade do helicóptero. Então, se o helicóptero está descendo e aí solta, o que acontece? Quando solta, a gravidade puxa para baixo. O helicóptero não está em queda livre, não está caindo. Então, ele está descendo com a velocidade menor do que se você pega o objeto e solta ele para ele cair em queda livre. Então, no momento que solta, a velocidade do objeto é exatamente igual ao do helicóptero. E aí, como eu tenho a altura da queda, tenho o tempo de queda e a aceleração da gravidade, eu consigo saber qual que é a velocidade inicial dele. Né? Então, vamos lá. O desenho está aqui. Então, ó, o que eu quero saber no exercício é qual que é a velocidade inicial dele. Velocidade inicial. É o que eu quero saber. Então, eu vou escrever as 3 equações aqui para a gente poder ver o que dá para fazer. Ó, ΔS é igual, vou considerar aqui, ó, colocar só para lembrar, né, o referencial para baixo como positivo, que aí não tem problema nenhum de sinal, né, quando é lançamento para baixo. Então, o meu ΔS é igual a velocidade inicial vezes o tempo menos GT ao quadrado sobre 2. Menos não, aqui é mais, estou viajando. Mais GT, porque para baixo é positivo. Então, essa é uma equação. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais G vezes T é a outra equação. E a equação de Torricelli. V ao quadrado
é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes G vezes o H, né? Eu estou colocando ΔS aqui sempre, mas pode colocar H, não tem problema não. Tá? Então, ó, eu tenho 3 equações. O que eu quero achar é a velocidade inicial. Eu tenho a velocidade inicial dos 3. Então, vamos ver, ó. Equação de Torricelli. Para achar a velocidade inicial, eu preciso da velocidade final, que eu não tenho. Eu não sei qual é a velocidade com que ele atinge o solo, né? O exercício não fala. Então, eu não tenho esse cara. A velocidade inicial também não tenho, que é o que eu quero achar. Então, aqui eu já tenho 2 incógnitas que eu não sei. Então, não dá para achar só com essa equação. Aqui, para poder achar a velocidade inicial, eu preciso da velocidade final, que eu não tenho. Mas eu tenho velocidade inicial, tenho gravidade, tenho tempo. Então, eu consigo achar a velocidade inicial por aqui. Beleza? E aqui, ó, eu preciso da altura, né? O ΔS eu tenho. Eu preciso da velocidade inicial, que eu não tenho. Ó, estou viajando aqui, ó. Eu não tenho velocidade final nem velocidade inicial. Então, não consigo achar por aqui também. Né? Porque eu não tenho nenhuma das duas velocidades. Então, não dá para achar. Aqui, ó, eu não tenho velocidade inicial. Eu tenho altura, tenho tempo, tenho gravidade. Então, essa equação, a única coisa que eu não tenho é a velocidade inicial. Que é o que eu quero achar. Então, vou achar por ela. A única incógnita que eu tenho é essa. Então, vamos usar essa equação. Então, galera, uma dica é vocês sempre escreverem as 3 equações e ver os valores que você tem, né? Eu tenho o ΔS, eu tenho o tempo, eu tenho gravidade. Eu tenho que achar a velocidade inicial. Então, das equações que tem velocidade inicial, qual que eu tenho todos os valores que eu preciso sem ser velocidade inicial? Né? O ΔS eu tenho? Tenho. Tempo eu tenho? Tenho. Gravidade eu tenho? Tenho. Então, eu consigo resolver por essa. As duas aqui eu preciso da velocidade final que eu não tenho, então não dá para resolver por aqui. Então, meu ΔS é a altura, 100 metros, é igual a velocidade inicial, que eu não sei, vezes o tempo, que é 4 segundos, mais 10 vezes 4 ao quadrado, dividido por 2. Então, vamos resolver aqui. 100 é igual na velocidade inicial vezes 4, mais 10 dividido por 2 dá 5, e 4 ao quadrado dá 16. Não faz 10 vezes 4 e depois faz ao quadrado. Primeiro, né, você tem que fazer o 4 ao quadrado. Então, por isso que eu dividi o 10 por 2, já deu 5. E aí, o 4 eu levo ao quadrado, deu 16. Aí, também não me soma 4 com 5 aqui, porque o 4 está multiplicando o V0. Então, ó, V0 vezes 4 mais 5 vezes 16 dá 80. O 80 está positivo, passa para o outro lado negativo. 100 menos 80 é igual a V0 vezes 4. Por que eu fiz isso? Porque eu quero achar o V0. Então, eu tenho que tirar tudo que está com V0 e passar para o outro lado. Mas primeiro eu vou passar o mais 80 como menos 80, porque o 4 está multiplicando. Como o 4 está multiplicando só o V0, eu não posso passar o 4 para lá, porque o 80 está aqui ainda. Então, primeiro eu tiro o 80, isso aqui vai dar 20, igual a V0. Aí sim, eu só tenho, né, desse lado V0 vezes 4. Então, o vezes 4 eu vou passar dividindo. 20 dividido por 4. Então, a minha velocidade inicial é igual a 20 dividido por 4, 5 metros por segundo. Beleza? Só que acontece, a pergunta ali é a seguinte, ó. Quero saber a velocidade de descida do helicóptero no momento em que o objeto se soltou, vale em quilômetros por hora. Eu achei a resposta em metros por segundo. Para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você tem que multiplicar por 3,6. Então, a minha velocidade inicial vai ser 5 vezes 3,6. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 0,6 vai dar 3. Então, eu tenho 18 quilômetros por hora. Essa é a velocidade inicial do movimento, letra B, 18. Beleza? Então, primeiro exercício aí para a gente resolver. Vamos dar uma olhadinha em mais um. Então, olha só, questão 6. Um objeto é solto do repouso de uma altura h no instante t igual a 0. Então, tempo igual a 0, ele é solto de uma altura h. Então, vou anotar isso aqui. Questão 6. Um objeto parte do repouso, então velocidade inicial igual a 0. Ele é abandonado, né, de uma altura h. No instante t igual a 0. Um segundo objeto é arremessado para baixo com uma velocidade vertical de 80 metros por segundo, 4 segundos após o primeiro objeto. Então, ó,
tem o objeto 1 e tem o objeto 2. Esse objeto 2, ele vai partir de uma mesma altura, h, só que com uma velocidade inicial diferente de zero. Ele é lançado para baixo com a velocidade inicial igual a 80 metros por segundo. Isso 4 segundos após o movimento do primeiro objeto já ter começado. Sabendo que os dois atingem o solo ao mesmo tempo, calcule h. Considere a gravidade igual a 10 e despreze a resistência do ar. Então, ó, meu desenho, comecei a fazer daqui, a gravidade sempre para baixo, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E o meu referencial eu vou colocar aqui para baixo, positivo. Né? Como o lançamento é para baixo, fica tudo positivo. Então, olha só. Coisas importantes para a gente poder notar aqui. Então, os dois objetos acontecem aqui, não é? Os dois vão chegar no chão ao mesmo tempo. Só que olha só que coisa interessante. Eu tenho dois tempos diferentes, por quê? Aqui eu tenho um tempo que eu vou chamar de tempo 1, aqui é um tempo que eu vou chamar de tempo 2. Só que acontece, esse cara, ele é abandonado e 4 segundos depois esse cara aqui é lançado. Isso significa o quê? Que o tempo que esse cara fica em movimento é 4 segundos maior do que esse. Percebe? Se eu tenho aqui os dois caras, então um é abandonado, vamos pensar que esse aqui é abandonado, ele começa a cair e aí 4 segundos depois esse aqui ele é lançado. Então se esse cara que é lançado demora 10 segundos para chegar no chão, esse outro cara, do ponto que ele está até chegar no chão, ele vai demorar 10 também. Porque lembra que os dois tocam o chão ao mesmo tempo. Então, um desce devagar, o outro desce mais rápido até encontrar no chão. Então, esse aqui saiu primeiro e esse aqui saiu depois. Esse aqui demora 10 segundos, por exemplo. Então, se esse aqui demora 10 segundos, esse aqui também vai demorar 10 a partir do ponto que ele está. Só que para chegar nesse ponto, ele demorou 4 segundos, porque o movimento dele começou 4 segundos antes desse aqui. Então, se esse cara demora 10, esse aqui vai demorar 14, né? Os mesmos 10 mais os 4 segundos que ele teve de movimento antes. Eu estou colocando 10 como exemplo. Né? Então, qual que é a ideia? Como eu não sei o valor, né, se é 10, eu não posso dar um valor numérico. Eu chamo de t. Então, o tempo 2 dura t segundos. Esse t pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, enfim, pode ser qualquer valor numérico. E o tempo 1 ele vale o mesmo t mais 4. Por quê? Porque esse cara demora o tempo de queda desse mais 4 segundos porque ele começou o movimento 4 segundos antes. Esse aqui começou o movimento 4 segundos depois. Ou você faz aqui t mais 4, você faz aqui t menos 4. Tanto faz. Que esse aqui vale t e esse aqui vale t menos 4 segundos. Ou esse aqui vale t, esse aqui vale t mais 4 segundos. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever as 3 equações para cada um dos movimentos, ó. Primeira equação, a função horária da posição, né, que é o sorvete. Então, o h é igual à velocidade inicial, só que como é queda livre, a velocidade inicial é 0. Sobra para mim só g vezes t ao quadrado dividido por 2. Só que aqui eu vou colocar o t1, né, porque é o movimento 1. O viável mais a tia, velocidade final, que eu não sei, velocidade final 1, é igual à velocidade inicial, que nesse caso aqui é 0, né? Então, a velocidade inicial não tem, vezes g, igual a g vezes t ao quadrado, t1 ao quadrado. E na equação de Torricelli, a velocidade final 1 ao quadrado é igual à velocidade inicial, que é 0 ao quadrado, né? E 2 vezes g vezes h. Então, tem essas 3 equações. Então, aqui eu já estou colocando a equação simplificada, tá, galera? A equação total lá, a equação inteira, né? A velocidade inicial, mais 2 vezes g vezes delta s lá. Só que como a velocidade inicial é 0, eu estou colocando zero, deixando 0 em tudo. E aqui, eu tenho o quê? Que essa mesma altura é igual à velocidade inicial, porque aqui a velocidade inicial é diferente de 0, né? Vezes o t2 mais g vezes t2 ao quadrado dividido por 2. Então, estou chamando de T2 porque os tempos são diferentes. Aqui é um T2, aqui é um T1. A velocidade final do movimento 2 é a velocidade inicial
mais G vezes T2. Aqui não tem quadrado não, sei porque eu coloquei quadrado. G vezes T2. E aqui a velocidade final ao quadrado desse movimento é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes G vezes H. Então o que acontece? Tem as três equações aqui. Só que a velocidade final dos dois eu não tenho. E para eu calcular, eu preciso saber a altura, que eu também não sei, ou eu preciso saber o tempo, que eu também não sei. Então essas duas equações aqui, elas têm esse problema, porque eu não sei nem o valor do tempo para calcular a velocidade final, nem a altura para calcular a velocidade final. Então eu tenho três incógnitas aqui, eu tenho a velocidade final, tenho a altura e tenho o tempo. Velocidade final, altura e tempo. São três coisas que eu não sei dos dois movimentos. Agora o que eu sei é que a altura dos dois são iguais. E aí que entra a parte bonita do negócio. Essas duas equações eu não tenho nem altura nem tempo. Não tenho altura nem tempo. Então aqui eu tenho duas incógnitas, aqui eu tenho duas incógnitas. Se eu pego essas duas equações, na matemática, mais para frente vocês vão ver que a gente tem sistemas para resolver. E sistemas são o quê? São equações, né, que você tem que resolver e que uma equação tem relação com a outra. E aí quando você tem duas equações e duas incógnitas, você consegue resolver o problema. Quando você tem três equações e três incógnitas, você consegue resolver o problema. Quando você tem o número de equações igual ao de incógnitas ou mais equações do que incógnitas, você consegue resolver. Quando você tem menos equações do que incógnitas, você não consegue resolver. Aqui o que acontece? Eu tenho altura e tempo 1, né? Altura e tempo 2. Na verdade, o que acontece? Eu tenho tempo 1 e tempo 2 como incógnita porque as alturas são iguais. E aí que entra a parte bonita da matemática. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Se essa altura é igual a essa, eu não sei qual que é o valor, mas eu sei que são iguais. Então eu posso falar, né? Vou colocar só o índice aqui para vocês verem. Ó. Aqui eu vou chamar de altura 1 e aqui de altura 2. Beleza? Aqui é a altura do movimento 1, aqui é a altura do movimento 2. Só que eu sei que elas são iguais. Beleza? Então se elas são iguais, eu vou escrever isso. Eu estou falando para você, elas são iguais. Então eu vou escrever que a altura 1 é igual à altura 2. Só que quem que é a altura 1? A altura 1 ela é g vezes t1 ao quadrado dividido por 2. Quem que é a altura 2? É a velocidade inicial do movimento 2 vezes o t2 mais g vezes t2 ao quadrado dividido por 2. Então repara aqui que eu fiz a igualdade entre as duas alturas. E eu tenho o valor delas, né, o valor assim, né? Eu tenho a equação que descreve elas. Agora a gente vai resolver isso. Como que a gente resolve isso? A gente pode sair substituindo os valores ou a gente pode tentar resolver o quê? Tentar chegar numa relação entre esses dois. E o que eu sei é o quê? Que o T1 é igual a T mais 4 e o T2 é igual a T. Então, no lugar desses caras, eu vou colocar isso, né? Porque o tempo é o que eu quero achar. Eu quero saber qual que é o valor do tempo ali de queda. E aí, sabendo o valor do tempo de queda, eu consigo calcular a altura depois. Beleza? Então, vamos lá. Ó, vai fazer sentido mais pra frente. Porque o que eu quero achar é a altura. Mas para achar a altura, se eu souber o tempo, eu acho a altura. Ó. Se eu sei o tempo 1, eu substituo aqui e acho a altura. Se eu sei o tempo 2, eu substituo aqui e acho a altura. Então, vamos fazer assim. Ó. A minha gravidade vale 10 vezes o T1 ao quadrado dividido por 2. A minha velocidade inicial, no caso desse movimento aqui, vale 80 vezes T2, mais a gravidade que vale 10 vezes T2 ao quadrado dividido por 2. Então aqui eu tenho 10 dividido por 2 vai dar 5 vezes T1 ao quadrado é igual a 80 vezes T2 mais 10 dividido por 2 vai dar 5 vezes T2 ao quadrado. E aqui que eu vou fazer? No lugar do T1 e do T2 eu vou colocar isso aqui que a gente tinha colocado lá no início. Ó. O meu T1 vale T mais 4 e o meu T2 vale T. Então ó, vai ficar assim. 5 vezes... Quem que é T1? T1 é T mais 4, mas repara que T1 está ao quadrado. Então, ó, T mais 4 ao quadrado é igual a 80 vezes... Quem que é T2? É T mais 5 vezes T ao quadrado.
A minha incógnita, ó, eu tinha um t1 e o t2, dois valores diferentes. Agora, a única incógnita que eu tenho é o t. Só que aqui eu tenho t mais 4 ao quadrado. Como é que eu resolvo isso? Né? Você tem uma regrinha lá na matemática que fala para você o seguinte, ó. Quando você tem um valor mais outro elevado ao quadrado, você faz assim. O quadrado do primeiro, então você quer 5 vezes o quadrado do primeiro, então t ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é t, vezes o segundo, que é 4, mais o quadrado do segundo, que é 16. Isso aqui é igual a 80 vezes t mais 5 vezes t ao quadrado. Tá, como é que chega nisso aqui? Então vamos fazer aqui do ladinho, ó, só para vocês terem uma ideia. Como é que a gente faz isso? Ó? Então eu tenho t mais 4 ao quadrado. O que é t mais 4 ao quadrado? É t mais 4 vezes t mais 4. Né? Da mesma forma aqui, o que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. Então, t mais 4 ao quadrado é pegar ele e multiplicar por ele mesmo. E aí, isso aqui, você deve conhecer lá como chuveirinho. Né? Você faz t vezes t vezes 4. 4 vezes t, 4 vezes 4. Então, repara, vai ficar assim, ó. T vezes t dá t ao quadrado. T vezes 4 vai dar 4 vezes t. 4 vezes t vai dar mais 4 vezes t. E 4 vezes 4 dá 16. E aí eu tenho, então, t ao quadrado mais 4t mais 4t, 8t. Mais 16, que é o que a gente tem aqui embaixo. Ó. 2 vezes t vezes 4 vai dar 8t. Então, a gente tem exatamente isso aqui. Então, para chegar nisso aqui, a gente resolve isso. Só que aí tem essa regrinha. Você faz o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ó, olha só o que vai ficar aqui agora. Eu vou fazer aqui o 5 vezes t ao quadrado, mais 2 vezes 4, 8 vezes t, mais 16 é igual a 80 vezes t, mais 5 vezes t ao quadrado. Beleza? Então, ó, repara que isso aqui é igual a isso. Aí, esse 5 que está do lado de fora, para passar ali para dentro, você tem que fazer o chuveirinho também. Ou eu posso passar ali dividindo, vai ser melhor passar dividindo. Ó. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, para mim, desse lado vai ficar só t ao quadrado, mais 8t, mais 16 igual 80 vezes t, mais 5 vezes t ao quadrado, dividido por 5. Né? O 5 estava multiplicando, passou dividindo. E aí, como eu tenho uma divisão aqui, eu tenho uma soma dividido por 5, eu posso dividir, eu tenho que dividir os dois. Eu vou dividir 80 por 5 e 5 por 5. Tá? Então, ó, t ao quadrado mais 8t mais 16 é igual 80 dividido por 5 dá 16t, mais 5 dividido por 5 dá 1. Isso aqui vai dar t ao quadrado. E aí que chega na parte que vai salvar a nossa vida, porque se eu não tivesse esse t de um lado e esse t do outro lado da igualdade, né, se não tivesse esses dois caras iguais, a gente ia ter que resolver uma equação de segundo grau. Mas não vai precisar, por quê? Vou passar para cá, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo que é t, vou jogar para um lado, e o que não é t, vou jogar para o outro. Então vai ficar o t ao quadrado, mais 8 vezes t. Aí esse 16t, eu vou passar para o lado de cá. Então, se ele está positivo, vai ficar negativo, menos 16t. E esse t ao quadrado passa para cá, menos t ao quadrado. E esse mais 16, eu vou passar para o lado de lá, menos 16. Então, você pode fazer, ó. Eu tenho t mais 8 de um lado, t ao quadrado mais 8t, mais 8t de um lado. O mais 16 estava desse lado, passou para o outro, ficou menos 16 aqui. O 16t, que estava aqui positivo, passou para o outro lado, ficou menos 16. E o t ao quadrado, que estava positivo, passou para o outro lado, negativo também. E aí eu tenho, ó, t ao quadrado menos t ao quadrado, né? Eu tenho esse cara menos esse. E eu tenho 8t menos 16t. 8 menos 16 dá menos 8t igual a menos 16. E aí eu vou ter o seguinte, ó. T é igual a menos 16 dividido por menos 8. E aí meu t vale
Menos com menos dá mais, 16 dividido por 8 vai dar 2 segundos. Então, repara que o meu t vale 2. Se meu t vale 2, aqui eu tenho que o meu t2 é igual a 2 segundos, e eu tenho que o meu t1 é igual a 2 mais 4, que é igual a 6 segundos. Então, o tempo de queda nesse caso é 6, o tempo de queda nesse aqui é 2. E aí eu posso achar a altura agora, porque eu tenho tempo. Então, eu substituo ou aqui ou aqui. O T1 vale 6, o T2 vale 2. Só que eu acho mais fácil eu substituir aqui, por quê? Porque aqui a equação é menorzinha. Então, eu vou pegar essa minha equação aqui e vou resolver ela. A altura 1, que é igual à altura 2, é 10 vezes 6 ao quadrado dividido por 2. Então, a altura 1 vai ser igual ao quê? 10 dividido por 2 dá 5, 6 ao quadrado dá 36. 5 vezes 36 dá 180 metros. E essa é a altura da queda. Então, está aqui, né? Resposta certa, 180. Essa é a questão 6. Esse é um tipo de questão que, com certeza, né, é um tipo de questão mais difícil de resolver. Mas a gente vai ter que começar a resolver algumas questões difíceis, porque não dá para ficar sempre na parte mais simples do conteúdo. Então, essa aqui é a questão 6. Já deu para a gente resolver bastante coisa, né? Deu para ter ideia aí, né, a gente resolveu a questão ali do helicóptero, né? Quando você pega um objeto, tem alguma coisa movimentando e joga ela para baixo. Tem essa aqui que tem essa comparação entre dois movimentos. E aí tem algumas questões que eu deixei lá na atividade para vocês, propostas, né, para vocês resolverem. E aí eu acho que depois desses exercícios vocês vão ter base para poder resolver todos os outros ali. Beleza? Então, acho que é isso. Valeu!